Salve, salve galera, vamos que vamos aqui para o nosso segundo exemplo aqui sobre estática. Esse é um exemplo um pouquinho mais robusto, mas nada do outro mundo, nada que vá deixar a gente de cabelo em pé aí, né? Vamos lá, a barra a seguir é homogênea e está apoiada nos pontos A e B. Sabendo-se que a reação no apoio A é NA igual a 200 newtons, e que F1 é igual a 100 newtons e F2 igual a 500 newtons, calcule o peso da barra. Pessoal, um problema muito legal aqui, que inclusive nas faculdades aí de engenharia, quando os alunos começam a estudar aí a parte de estruturas, né, isostática, eles vão se deparar de início com esse tipo de problema aqui, que é relativamente simples, porém que precisa de uma boa análise aqui, um bom olhar de quem vai resolver esse tipo de problema. Então veja só aqui, nós temos uma barra aqui apoiada em dois pontos, pontos A e B. Isso daqui seria, por exemplo, galera, uma viga apoiada em dois pilares. A gente poderia traduzir dessa forma. Nesse tipo de situação, né, além do peso da viga estar apoiado sobre os pilares, toda carga que eu colocar em cima dessa viga também vai ser descarregada nos pilares, que são os apoios A e B aqui. E aí o que a gente vai procurar descobrir aqui com esse tipo de problema, né? Quais são as cargas que estão faltando aí, que nesse caso ele pediu para calcular o peso da barra, né? Seria a carga que ele quer que a gente calcule aí. Primeiro passo para resolver o problema, não pode correr disso, galera. Pelo amor de Jesus, não tenha preguiça, é fácil, é rápido, é simples. Monta o diagrama de corpo livre. Sempre, por mais simples que seja o problema, monta o diagrama. Faz isso, né? O professor está dizendo que é importante, é porque é importante, né? Então, monta aqui ó, o diagrama de corpo livre. Vamos montar esse diagrama de corpo livre aqui. Como a barra está na horizontal, né? Esse diagrama vai ser montado sobre essa barra. Então vai se tornar muito simples aqui da gente identificar quais são aí as forças atuantes nessa barra. Então veja só, vou botar aqui as forças em vermelho para destacar melhor. O que nós vamos ter aqui? Ó? Fazendo a leitura da esquerda para a direita, né, do ponto A para o ponto B. No ponto A, galera, como todas as cargas estão aí sobre essa barra, né, com sentido de cima para baixo, nós vamos ter que no ponto A, provavelmente, ele vai ter que fazer um esforço nessa barra para cima. Quando eu digo provavelmente, é que pelo menos olhando assim por enquanto, parece que a força que o apoio A está fazendo é uma força de sustentação para cima ali na barra. Às vezes a gente pode fazer o cálculo e achar algo diferente, né? A gente poderia achar que o apoio está sendo... o esforço dele seria para baixo. Depende aí de cada situação, de cada problema. A gente está chutando que é para cima. Parece, devido à posição das cargas e da barra, está apoiada aí nas extremidades, parece que os apoios aí estão fazendo esforços para cima. Além, e antes disso, né, vamos nomear aqui a força, né? Aqui é o NA, NA, e segundo a questão ele vale aí, ó, 200 newtons. Muito bem. 2 metros distantes aqui do apoio, né, nós vamos ter aqui uma segunda força, que a questão chamou de F1. Então nós vamos ter aqui para baixo, ó, a força F1. E de acordo aí com o problema, essa força F1, ela vale exatamente 100 newtons, tá? Na direção vertical, sentido de cima para baixo. Um pouquinho mais distante aí, nós vamos ter a força F2, e isso ó, 3 metros depois, nós teremos aqui uma força F2, ó, nesse ponto aqui. Ó. E de acordo com a questão, a força F2
ela tem um valor aí de 500 newtons. 500 newtons. E logo depois de F2 nós vamos ter o apoio B, que me parece que ele também está fazendo um esforço para cima para sustentar toda essa carga aí. Então nós vamos desenhar a força que o apoio B faz assim, ó, direção vertical, sentido para cima. Esse apoio B, como ele chamou aqui o apoio A de NA, vou chamar aqui de NB. Ó. NB, eu não sei, a questão não falou nada sobre NB, mas está aqui, a gente sabe que existe. O que mais a questão falou? A questão falou sobre o peso da barra. Como essa barra ela é homogênea, a gente tem como que o peso vai ser aplicado aí no centro de massa dessa barra. Então nós teremos o chamado centro de gravidade aqui, né? Exatamente aqui no meio da barra. Aqui no meio da barra nós teremos aqui o centro de gravidade, né? O CG. E é nesse centro de gravidade que vai aparecer aqui o peso. Vai aparecer o peso aqui com direção vertical e sentido para baixo sempre. Então nós teremos aqui o peso dessa barra que nós também, ó, não conhecemos. Está aqui a interrogação. O que nós sabemos? Que se a barra é homogênea, nós teremos uma distância entre aqui os apoios que é simétrica em relação ao centro de gravidade. Então se ele está exatamente aqui no meio, nós teremos aqui, ó, essa barra F2 aqui tem uma distância de 1 metro, galera, eu esqueci de anotar, né? Então essa barra ao todo tem 1 metro, mais 3, 4, mais 2, 6 metros. Então aqui para a direita, ó, nós teremos 3 metros e para a esquerda do centro de gravidade nós também teremos, ó, 3 metros aqui para a esquerda. Então está montado aí o nosso diagrama de corpo livre. Uma barrinha com todas as forças e seus valores e suas distâncias aí em relação aos apoios, né? Pois muito bem. O próximo passo que a gente tem que fazer é aplicar as condições de equilíbrio. Porque se essa estrutura toda está em equilíbrio, está equilibrada, ela vai ter que atender a duas condições aqui, galera. Ela vai ter que atender a duas condições. Quais são essas duas condições? Que o somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Vou anotar um pouquinho melhor aqui, ó. Botar aqui, ó. Veja só. Condições de equilíbrio. Condições de equilíbrio. Quem são elas? São duas condições de equilíbrio aqui, ó. Primeira condição de equilíbrio, ó. Se liguem. O somatório dos momentos tem que ser igual a zero. E a gente sabe que vamos ter que adotar aqui, ó, o sentido anti-horário como sendo o sentido, ó, positivo. Então, se tiver giro no sentido anti-horário, a gente considera um momento positivo. Além dessa condição, qual é a outra condição que deve ser atendida aqui? Ó? Que o somatório das forças deve ser igual a zero, deve ser nulo. E qual é o parâmetro que a gente tem que adotar aqui também? Que se a força aponta para cima, já que todas são verticais, né? Se a força apontar para cima, ela indica o nosso sentido positivo, beleza? Então, recapitulando, monta diagrama de corpo livre, onde você vai colocar todas as forças ali que estão sendo aplicadas, com as respectivas distâncias aí em relação aos apoios. Depois aplica as condições de equilíbrio. A soma dos momentos tem que ser nula e a soma das forças também tem que ser nula. Próximo passo é você escolher um ponto de giro. É isso mesmo, é você que vai escolher o ponto de giro. Eu posso escolher qualquer ponto aqui da barra, qualquer um, e dizer que é nele que vai acontecer o torque. Porque eu não sei na prática se vai ter o torque de uma forma geral ou não. Eu posso escolher qualquer ponto aleatório, até mesmo fora da barra, se for o caso. Como dica, né? Como dica,
eu sempre indico que vocês olhem com carinho para os apoios, porque geralmente as questões não vão te trazer o esforço que está sendo feito em cada apoio. Nesse caso dessa questão específica, ela trouxe um dos esforços, que foi do apoio A. Ele disse que vale 200 newtons, está fazendo uma força de 200 newtons aí esse apoio. Porém, em relação ao apoio B, ele não trouxe informação nenhuma. Então, se ele não trouxe nada sobre o apoio B, ele é um excelente candidato a ser o nosso ponto de giro. Eu sempre recomendo que você busque o ponto de apoio que não tenha informação nenhuma sobre ele. E nós não sabemos nada sobre o apoio B. Então é nele que a gente vai girar. Então eu vou até colocar aqui na nosso diagrama de corpo livre, que esse ponto aqui é o nosso ponto de giro, é o nosso polo. É aqui que ele vai girar, beleza? Então vamos lá. Quantas forças eu tenho aqui? Essa é a parte importante que muita gente se atrapalha, né? Eu tenho que fazer todos os momentos possíveis aqui igualar a zero. Quantas forças eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 forças. Se eu tenho 5 forças, eu terei 5 momentos possíveis. Então, eu chego aqui embaixo e vou anotar esses 5 momentos. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo isso tem que ser igual a zero. E agora, o que eu faço? Eu vou detalhar quem são esses momentos. Vamos lá, pego na sequência aqui, vou pegar de A para B. O primeiro momento aqui vai ser o momento de A, então é o NA, momento NA. O segundo momento aqui vai ser o momento gerado pela força F1, é o segundo que aparece aqui. Então aqui vai ser o momento de F1. Terceiro momento será o momento do peso. O momento do peso ali, vou chamar de MP. O quarto momento será o momento da força F2. E o último momento, vou chamar aqui, que é o momento da reação no apoio B. Então é o momento NB. E agora, professor? Agora você vai determinar os sinais de cada um desses momentos. Então você vai ter que olhar para a barra e ver o que é que está acontecendo aí em relação ao giro, né? Vamos lá. Vou até virar aqui para que vocês tenham um ponto de vista igual ao meu, né? Ponto de vista igual ao meu. Então tá aqui a barra, tá aqui a barra. E aqui onde eu estou segurando é o nosso polo. Seria aí o apoio B. Olhando aí para a força do apoio A, né? O NA, ela está aqui, Então ela tende a girar, nesse sentido. Que sentido é esse aqui, galera? Esse aqui é o sentido horário. Se é sentido horário, o momento gerado por NA será um momento negativo. Momento negativo aqui. Vamos analisar agora a força F1 de novo. Estou segurando aqui a barra pelo apoio B. E a força F1 está aqui, mais ou menos aqui. E aí, quando ela aplica, ela tende a girar a barra nesse sentido. Então, dessa forma aqui, que sentido de giro é esse? É o sentido anti-horário, né? E no sentido anti-horário, nós dizemos que o momento ele é positivo, galera. Momento positivo aqui para F1. Vamos lá, para o peso. Em relação ao peso, vai ser a mesma situação. Ele vai estar no meio aqui, Vai tender a puxar a barra para onde, Para cá. Então ela vai girar no sentido anti-horário também, considerando aí a força peso da barra. Então, o momento aqui do peso também é positivo. A força F2, galera. A força F2 está onde? Está aqui, Então ela tende a fazer o quê? A mesma coisa que as duas anteriores, girar a barra no sentido anti-horário. Então a força F2, ela também terá aqui um momento do tipo positivo. A força do apoio B, né, o NB, esse aqui, presta atenção, o NB está aqui no ponto,
de apoio. Tá girando a barra para algum lugar, galera? Ó, não gira para lugar nenhum. E justamente isso a gente já esperava, porque ela está sendo aplicada direto no ponto de giro e nesse caso ela não tem condições de girar a barra para lugar nenhum. Então na prática o momento dela é zero. O momento dela é zero porque não tem o braço de alavanca. Mas como eu não sei para que lado ela gira, eu não sei para que lado gira, porque nesse caso não vai ter giro, na verdade, né? Então eu vou deixar ela com sinal positivo, porque vai ser zero mesmo. Ela não tem braço, vai ser zero. E é desse jeito que a gente faz a alocação aí dos sinais dos momentos. Beleza, galera? Mais um passo concluído aí. Daí para frente é mecânico, é só pegar o que a gente usou na questão anterior e ir substituindo aí em cada um desses momentos, né? Então veja só, aqui vai ficar menos NA vezes distância do braço A, né? Mais, ó, momento de F1. Momento de F1 não, né, Henrique? Pelo amor de Jesus, né? Estou repetindo o que está escrito em cima, não dá, né, galera? Mais quem? F1, agora sim. F1 vezes a distância D1. Distância D1, galera, seria a distância até o ponto de giro, né? Distância A, distância do apoio A até o ponto de giro. Distância D1, distância da força 1 até o ponto de giro. Galera, deu para entender aí, pessoal? Vamos continuando aqui, ó. Vamos para o momento do peso, que seria quem? O próprio peso vezes a distância do peso até o ponto de giro. Mais quem? O momento de F2. Quem é o momento de F2? É a força F2 vezes a distância de F2 até o ponto de giro, né? Que é o D2 que eu chamei aqui. Mais momento de NB. Então será a reação B, NB, né? Vezes a distância B. Tudo isso igual a zero. Então só para deixar arrumadinho, bonitinho, cada uma das distâncias eu relacionei aí ou a letra ou ao número que A representa. Então DA, distância do ponto A até o ponto B, D1, distância de F1 até o ponto B, DP, distância do peso até o ponto B, distância D2, distância de F2 até o ponto B, e DB é o próprio ponto B, que vai ser zero, porque não tem distância para ele, né? Então vai ficar assim, ó, menos quanto vale NA. NA está lá no nosso diagrama de corpo livre, já arrumadinho, bonitinho, ó, ele vale 200 newtons. Então fica menos 200 vezes a distância DA, que é a distância até o ponto de giro, né? Veja só, a barra toda ela tem 6 metros de comprimento. Então a distância do apoio A, né, de NA, até o ponto de giro, que está lá em B, é de 6 metros. Então você vai multiplicar esse 200 aqui por 6. Ó. Mais, ó, F1, quanto vale F1? Está lá no nosso diagrama de corpo livre. Ó. F1 vale 100 newtons. Então vai substituir aqui, ó, 100 vezes distância 1. É a distância de F1 até o polo. Então você vai ter aqui, ó, 3 mais 1 metro, são 4 metros aí de distância da força 1 até o polo. Então vezes 4 aqui, ó. Mais o peso que a gente quer descobrir, eu repito, vezes a distância desse peso até o polo de giro. Nesse caso é de 3 metros. Ó. A força-peso está distante 3 metros do ponto de giro. Então fica P vezes 3. Ó. Mais quem? A força 2, que é de quanto? Ó? É de 500 newtons, vezes a distância até o ponto de giro. A distância para F2 é de 1 metro, né, galera? Aqui, ó. F2 está distante 1 metro do ponto de giro. Então fica 500 vezes 1. Mais quem? NB, que a gente não sabe quanto é, vezes a distância B, que é de quanto? É de 0, né, galera? Que o ponto B é o próprio polo de giro aqui. Esse somatório todo tem que ser igual a 0. Daí para frente, perceba
que nós já vamos sair com o valor pedido pela questão, que é o peso, né? Ó. Porque veja só, menos 200 vezes 6, ó, vai ficar menos 1.200, né, pessoal? Mais, ó, 100 vezes 4, 400. P vezes 3, né? Vai colocar aqui 3P. 500 vezes 1, vai dar 500, ó. E mais NB vezes 0 é 0, né? Qualquer número vezes 0 é 0. Tudo isso igual a 0, galera. Fazendo as somas aí possíveis, né? E arranjando, né? O 3P não dá para somar com ninguém, então vou repetir aqui, ó, 3P. E os números estão aí isolados, dá para somar todos, né? Ó. Menos 1.200 mais 400, que vai dar menos 800. Menos 800 mais 500 dá menos 300, né? Ó. Menos 300, que mais 0 é o próprio menos 300, né? Tudo isso igual a 0. Menos 300. Menos 300 está subtraindo aqui, passa para o outro lado, somando, né? Isso é uma mentira, né, galera? Na verdade, o que a gente faz? A gente soma 300 dos dois lados, né? Aí você soma 300 no lado esquerdo, fica menos 300 mais 300, que dá 0. Soma 300 no lado direito, 300 mais 0 é 300. Mas a gente convencionou chamar assim, né? Tá subtraindo, passa para o outro lado, somando, né? Que no final da conta vai dar a mesma coisa, né? Então, 3P igual a 300 positivo aqui do outro lado. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo, que é outra mentira, né? Na verdade, o que a gente faz é dividir por 3 dos dois lados, né? Mas vai dar no final o resultado do mesmo jeito. Então, peso será igual a 300 dividido por 3. Ó. E 300 dividido por 3 aí é moleza, né? Na matemática aí de Harvard, 300 dividido por 3 vai dar 100 newtons, né? 100 newtons. Isso daqui já resolve a questão, galera. Porque essa questão aí que eu garimpei da internet, ela pediu simplesmente isso. Eu peço até aí quem elaborou a questão, se ver o vídeo, né, comenta aí, porque eu não quero tomar direito autoral de ninguém. Não foi eu que elaborei a questão, eu peguei da internet, achei bonitinho e botei aqui para a gente treinar o assunto. Então a questão pediu somente isso, então já está resolvida, porém, tem uma coisa aqui que a gente ainda não sabe sobre esse problema. E essa coisa é de suma importância. Que coisa é essa? A força que o apoio B está fazendo. Então, no caso aqui de um pilar, por exemplo, aqui seria o quanto de força esse pilar deveria fazer para sustentar essa estrutura aí da viga, mais essas cargas lá em cima. Eu sei o do pilar A, que adotamos no sentido correto, porque deu tudo sinal positivo aqui para o peso, a gente já esperava o peso positivo. Então, vamos tentar agora descobrir o esforço feito aqui pelo apoio B, que seria, por exemplo, um pilar aí sustentando uma viga. Como é que eu vou fazer isso, pessoal? Aí eu posso, por exemplo, usar de novo a condição do momento, e aí eu uso o ponto A como ponto de giro, e tenho que fazer essa conta toda, galera, em relação a A, e aí no final, né, eu vou encontrar aqui a reação em B. Isso dá muito trabalho. O que é mais fácil? É mais fácil aplicar a segunda condição de equilíbrio. Quem é a segunda condição de equilíbrio? A primeira é essa, ó, que eu estou circulando aqui. Ó. Segunda condição é essa daqui. Ó. O somatório das forças tem que ser zero. O conjunto aí está em equilíbrio. Soma das forças é zero. Forças para cima positivas, forças para baixo negativas. Então vamos aplicar isso aqui. Ó. A força NA está para cima, então é positiva. A força F1 está para baixo, então é negativa, então é menos F1. A força peso está para baixo, então negativa, menos peso. A força F2 está para baixo também, então é negativa, menos F2. E a reação em B, que é a que a gente quer descobrir, né? Está para cima, então é mais NB. Tudo isso igual a zero. Ah, professor, e por que o peso lá deu positivo e você vai usar ele agora negativo? Pessoal, o parâmetro agora é outro. O parâmetro anterior era para momento, agora a gente está usando parâmetro para
forças. Isso aqui é apenas uma adoção que a gente fez, tá considerando aí, baseado no sistema cartesiano, né, galera? Que para cima a gente convencionou usar positivo e para baixo negativo. Simples assim. Substituindo aí os valores, olha só como é que vai ficar. Como é que vai ficar tranquilo isso aqui, ó. Quanto vale NA? NA vale 200, ó. Menos quanto vale F1? F1 vale 100, ó. Menos quanto vale o peso? O peso a gente acabou de calcular, o peso da barra, né? Ele vale 100 newtons também, ó. Tá aqui o 100. Menos quanto vale F2? Tá lá no diagrama, ó. Ele vale 500 newtons. Então, menos 500 aqui, ó. Menos, mais, né? Quanto vale NB? Aí eu já não sei, a gente quer descobrir justamente NB. Tudo isso tem que ser igual a zero. Fazendo aí as arrumações, você vai ter que NB, 200 menos 100 vai dar 100, 100 menos 100 dá 0, menos 500. Tudo isso é igual a zero. 500 está positivo, passa para o outro lado. Ou melhor, está negativo, passa para o outro lado positivo, né? Então, NB será igual aí a 500 newtons. 500 newtons. É a reação aí do apoio B, galera. Olha só que interessante. Se fosse aqui uma estrutura, eu teria que reforçar o pilar B. Eu teria que fazer aqui um pilar mais reforçado aí, porque ele está recebendo 5 vezes, melhor, quase que 2 vezes e meia, né, mais carga do que o pilar A, né? A está recebendo só 200 e B vai estar recebendo 500, né? Então ele tem que estar mais reforçado. Eu teria que botar aí um concreto com uma resistência maior ou mais barras de ferro, as barras com diâmetros maiores também. Então tudo isso a gente usa lá na engenharia. Que mais tenho que analisar aqui, galera? Olha só, esse valor aí já era esperado, né, de ser maior, porque veja só, as cargas estão mais concentradas próximas de B. Tá vendo só? Próximo de A aqui, eu tenho a 2 metros só uma força de 100 e a 3 metros a força peso que também é de 100. Já em relação a B, já a 1 metro de B eu tenho uma força já de 500 newtons. E a 3 metros aí eu vou ter o peso também de 100, né? Então você vai ter mais carga aí no apoio B. Então já era esperado um valor maior. E também uma maneira de você identificar se está correta aí a tua colocação é você analisar no desenho lá os valores das forças para cima e para baixo, né? Então para cima eu vou ter aqui 200 e acabei de calcular agora 500. Então no total aqui eu tenho 500 newtons para cima. Em relação às forças para baixo, o que eu vou ter aqui? Eu tenho 100 de F1, mais 100 do peso, dá 200, mais 500 de F2, 700 newtons para baixo. Então, olha que bonito, tenho 700 newtons para baixo, vou ter que reagir com 700 newtons para cima. Então, é uma maneira de você identificar aí que fez tudo certinho. Galera, eu sei que ficou um pouquinho longo aqui, porque eu quis detalhar com vocês cada parte aqui peculiar desse tipo de problema, que é um dos problemas aí desse assunto, né, que mais caem em vestibulares, né? Você calcular aí esses esforços. Fico por aqui, galera. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou tentar responder aí no menor tempo possível, né? Fico por aqui. Boa aula e bons estudos aí para vocês, né? Se cuidem e até a nossa próxima aula. Fui!